A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Estamos aqui hoje para mais uma aula pela graça de Deus, a lição número 3, cujo tema é o avivamento no Novo Testamento. Aqui, irmãos, nessa lição de hoje, nós vamos ter como base o texto áureo de João, capítulo 4, versículo 10, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A verdade prática é a palavra de Deus se revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual, que perpetua a história. O texto base aqui dessa lição é João, capítulo 4, versículo 7 ao 15. E peço para você, antes de dar início aqui na aula, se inscreva no canal, compartilhe, né? Para ser edificado pela palavra de Deus e nos ajudar também a semearmos mais a santa palavra. Irmãos, aqui na introdução, eu queria focar um pouco nesse texto aqui, base dessa lição de hoje, João 4, né, que foi a passagem com a mulher samaritana, né? Nós vemos ali Deus operando, né, Jesus operando na vida daquela mulher, trazendo vida para ela, né? Uma mulher que vivia uma vida de imoralidade, uma vida de erro, uma vida presa nos seus pecados, mas que aquele momento de Jesus e ela, aquela conversa, aquele diálogo, não estava marcado na agenda do homem, estava marcado na agenda de Deus, né? Então, Jesus, ele trouxe avivamento para a vida daquela mulher, né? O próprio texto aqui, áureo, ele faz referência à questão da água da vida, né? A água viva, aonde essa mulher realmente encontrou essa água, né? A prova é que nesse próprio capítulo aqui, no final você vê que ela deixou seus cântaros, né? E foi pregar a palavra de Deus na aldeia. Ela encontrou a água da vida. E é sobre essa da água da vida, sobre esse avivamento, que nós vamos estudar nessa lição número 3 de hoje. E entrando aqui na introdução, nós vamos ver aqui no Novo Testamento, como esse exemplo de João 4, diversos avivamentos que ocorreram na vida de homens, de mulheres, que Deus operou, né? E nós vamos ver aqui no Novo Testamento o grande poder de Deus agindo através da manifestação do Espírito Santo, irmão. Nos 27 livros do Novo Testamento, como até no Antigo Testamento, qual estudamos na aula anterior, nós vemos o poder de Deus, né? Nos 66 livros da Bíblia, né? A manifestação da glória de Deus, né? Só da Bíblia ter sido escrito, isso já é um poder, é uma manifestação de avivamento. Por quê? Deus soprou, irmão. Cada letra, cada ponto da Sagrada Escritura não foi escrito por um homem, irmão, sem a presença de Deus. Foi escrito por um homem avivado. Foi escrito por pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. Foi escrito por pessoas direcionadas pelo próprio Deus, irmãos. E entrando aqui no primeiro tópico da lição, cujo tema é o avivamento nos evangelhos, nós veremos que nesses 4 primeiros livros da Bíblia, Mateus, Marcos, e Lucas e João, nesses 4 primeiros evangelhos, né? 3 é considerado evangelhos sinóticos, né? Que é Mateus, Marcos e Lucas, que são evangelhos que foram escritos, irmão, apontando para a mesma história, porém de visões diferentes, de ângulos diferentes, né? Apenas João que nos se iguala a um evangelho sinótico, né? Porque João ele relata diversos outros acontecimentos que você não vai encontrar nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas, mas você vai encontrar em todos o maior e melhor e a causa de todo avivamento, porque sem ele nada acontecia. Esse é Jesus Cristo, irmão. Ele vai estar em todos os evangelhos, ele vai estar em toda a Bíblia. A causa da minha existência, a causa da tua existência, a causa de nós estarmos vivos e a causa de nós sermos salvos. Esse é Jesus Cristo. E aqui no primeiro subtópico, nós vamos ver o avivamento no Evangelho de João, né? João,
ele tem narrativas um tanto distintas, né, irmãos? Como de Mateus, Marcos e Lucas, né? Na sua narrativa, os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, revelam o ministério de Jesus, enfatizando o seu reino, os seus milagres, a sua humanidade, sem deixar de demonstrar a sua divindade. Já no evangelho de João, destaca o início e o aspecto divino de Jesus, mostrando ele como Filho de Deus, né? Você vê isso claramente no primeiro versículo do Evangelho de João, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Você vê que João ele enfatiza claramente que Jesus, né, ele é Deus em forma de homem, né? Então nós vemos aqui esse grande mistério no Evangelho de João, né, apontando para Jesus Cristo como o Filho de Deus, né? É no Evangelho de João que se encontra o texto áureo da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. 66 livros da Bíblia, o texto áureo é João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, seu único filho, né? Então, irmão, o Evangelho de João é um evangelho importantíssimo para a igreja. Segundo subtópico aqui, o avivamento no Evangelho de Mateus, né, irmãos? Mateus, quem foi ele? Mateus era um homem judeu que trabalhava como cobrador de impostos, né, irmãos? E o público para quem Mateus escreve na época foi um público exclusivo para judeus. Ele se preocupou em trazer profecias bíblicas do Antigo Testamento para comprovar quem era Jesus. Um belo exemplo, onde Jesus nasceu, né? Mateus ele escreve, né? Mateus 2, versículo 4 ao 6, e congregando todos os príncipes sacerdotes e escribas do povo, perguntou onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá. E aí em diante. Você também vê, né, a preocupação de Mateus em todos os detalhes, irmão. Mateus ele é um dos evangelistas que mais usa referências do Antigo Testamento para comprovar acontecimentos daqueles dias do ministério de Jesus. Você vê também em Mateus 2, 23, que comprovando, né, que estava escrito sobre a volta de Jesus do Egito. Então nós vemos em Mateus, irmão, tudo isso e também muitos milagres operados por Cristo, né? Nós vemos a obra do avivamento na prática, nós vemos que Cristo, irmão, a plenitude do poder de Espírito Santo sobre Jesus, né, sem medida, né? Era Jesus como o próprio Deus andando no nosso meio, né? Como o grande Billy Graham disse certa vez, né? O maior acontecimento não foi o homem ir e pisar na lua, mas foi Deus vir e pisar na terra. E o terceiro subtópico aqui, o avivamento do Evangelho de Marcos, né? Marcos, irmãos, ele escreveu para um público romano e ele foi muito direto ao ponto, direto ao objetivo escrito. Marcos não se preocupou num contexto histórico, em questões culturais. Marcos ele repassou aquilo que ele teve, aquilo que ele pesquisou, aquilo que ele testemunhou de uma forma muito clara e objetiva. Por quê? Ele estava escrevendo para um público romano. Ele foi direto ao ponto, mostrou Cristo como um servo, como rei e como redentor, como um salvador, né? Então Marcos ele foi direto ao ponto. Os romanos, irmão, para ouvir, para entender quem era Cristo. Marcos não se preocupou como Lucas ou como Mateus. Ele escreve de uma forma bem clara, objetiva, né? Dando, vamos dizer assim, um checkmate, né? Definitivo na sua fala, né? Mostrando verdadeiramente quem é Cristo. Quarto subtópico aqui, o último desse primeiro tópico, é o avivamento em Lucas. Nesse evangelho, irmão, escrito por Lucas, ou conhecido também como doutor, médico Lucas, nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo como Filho do Homem. E nós encontramos detalhes no evangelho de Lucas, detalhes esses que não são encontrados em outro local, né? Lucas ele se preocupou em relatar coisas que
bem minuciosamente, conforme ele mesmo escreve no começo do Evangelho. Um exemplo, ele relata claramente o nascimento de Jesus, irmão, né? A situação da rejeição de Jesus nascendo na hospedaria. Ele relata Jesus na sua infância, no meio dos doutores. Então você vê, irmãos, preciosidades no Evangelho de Lucas que você não encontra em outro evangelho, né? Relatos somente de Lucas mesmo, né? E nós vemos claramente o poder de Deus operando, né? O milagre, o avivamento, né? Então, nesses 4 evangelhos que eu li aqui, nós vemos o poder, né? O avivamento, né? Operando em ambos, irmãos. A gente não tem como negar isso de forma alguma. Nós vemos milagres, nós vemos salvação, nós vemos libertação extraordinária, como aquela do demoniado de Gadara, e diversas outras coisas. Pessoas que não tinham futuro tiveram futuro. Vemos a mulher do fluxo de sangue, que muitos anos já estava doente, e da forma tremenda ela é curada da sua enfermidade e ela é salva também, né? Então nós vemos a manifestação do avivamento em todos os evangelhos, irmão, né? Sem sombra de dúvida. Aqui no segundo tópico, o avivamento nos Atos dos Apóstolos, né, irmãos? Aqui nós vamos ver, né, o livro de Atos que foi escrito por Lucas, o médico, né, que escreveu também o Evangelho de Lucas. Nós vamos ver o início da igreja, né? O avanço do ministério, né? O livro de Atos ele vai marcar as missões, as primeiras missões, a, a criação da junção da igreja, ali os cultos nos lares, a questão da distribuição de ofertas, as primeiras reuniões para tomar decisões. Nós vemos no livro de Atos, irmão, ali o expandimento da igreja até chegar hoje, no século XXI, né? Nós temos aqui o primeiro subtópico, aqui nesse tópico de avivamento no Ato dos Apóstolos, o avivamento na igreja primitiva, né? No livro de Atos, no capítulo 1, versículo 5, registra uma das maiores promessas de Jesus aos discípulos, né? Que ele diz, porque na verdade João batizou com água, mas vai ser batizado com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqui Jesus ele promete, né, o batismo com o Espírito Santo, né, que marcaria os discípulos para dar início na obra do Senhor Jesus. O revestimento do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. O presente de Deus com dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo, onde marcou ali, né, aquela igreja primitiva, aquela igreja avivada, uma igreja, amados irmãos, que começou com 12 homens, né, homens que viraram Jerusalém de ponta cabeça, com o poder de Deus agindo, o avivamento de Deus agindo. Nós vemos também, aqui o segundo subtópico, a descida do Espírito Santo, né? Em Atos 2 marca a descida do Espírito Santo sobre a igreja. E essa foi uma promessa feita cerca de 835 anos antes de Cristo, né? Essa promessa está em Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 29 no Antigo Testamento, que diz assim: depois disso derramarei meu espírito sobre todas as pessoas, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu espírito naqueles dias. Então, irmãos, nós vemos o avivamento, o poder de Deus agindo ali no início da igreja de uma forma extraordinária, né? Nós, por um belo exemplo, é a mensagem do apóstolo Pedro, na primeira mensagem sua, 3 almas são convertidas. Em outra mensagem de Pedro, quase 5 almas são convertidas, mortos ressuscitavam. Você vê também Paulo, né? A sombra de Pedro curava, né? O lenço que Paulo tinha mandava pôr sobre o enfermo, chegava a cura. Então, o avivamento, irmão, ele traz coisas extraordinárias, né? Queira Deus, que a graça de Deus opere aqui no nosso Brasil, que nós vemos poder contemplar um avivamento dessa magnitude nos nossos dias, né? Que nós vemos poder contemplar um avivamento dessa forma no meio da igreja no século XXI, na nação brasileira, né? Porque é o que o ser humano precisa,
ser avivado por Deus, né? Eu falo novamente, como eu falei na primeira aula, avivamento não é barulho, avivamento não é movimento, avivamento é transformação de vidas, né? É libertação, é cura, é salvação. Avivamento é isso, meu amado irmão e minha irmã. E nós vemos isso na igreja primitiva de uma forma extraordinária, né? Uma igreja, quando ela está avivada pelo poder de Deus verdadeiramente, nela, irmão, não tem engano. Nela, não vai operar o engano no meio da congregação. Todos vão ter o mesmo coração, o mesmo sentimento, pois todos estarão o quê? Cheios de Deus, cheios da presença de Deus, irmão. E não terão tempo para perder com coisas fúteis, com coisas que não agreguem nada, que não aumentam a fé, que não dá sabedoria. E entrando aqui no terceiro e último tópico, nós vamos ver, irmãos e irmãs, aqui agora, o avivamento nas epístolas e no livro de Apocalipse, né? O avivamento nas epístolas e no livro de Apocalipse, nas epístolas paulinas. Assim, irmãos, quero deixar claro, como é impossível você sair na chuva e não se molhar, é impossível você ler as cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento, que chega a cerca de 13 cartas, e não ver o peso e a importância dessa carta para a obra de Deus, né? É impossível você ler a palavra e não entender e não ver o poder de Deus operando no meio da igreja, né? O próprio apóstolo Paulo, você vê que ele foi avivado de uma forma fora do comum, né? O apóstolo Paulo perseguia a igreja, era um homem ruim, mas porém Deus operou na vida dele, né? Trouxe libertação, trouxe salvação e se tornou um dos maiores apóstolos, né? O apóstolo Paulo, que é conhecido como apóstolo de Cristo, o apóstolo do gentil, né? Se Paulo foi liberto por Cristo, essa grande transformação na vida de Paulo se deu mediante um avivamento pessoal, né? Que aconteceu na vida dele, ao caminho de Damasco, a perseguir os cristãos. A Bíblia diz que o próprio Jesus aparece a Paulo da forma extraordinária, né? Porque os apóstolos, os discípulos da época, tinham medo de Paulo, irmãos. Mas esse homem teve uma transformação fora do comum na sua vida, né? E nas suas cartas vemos temas como a justificação, a salvação, a glorificação do corpo dos santos, e vemos claramente o conselho do apóstolo Paulo a mim e a você em Efésios 5,18, dizendo para nós se manter cheios do Espírito Santo, né? Se mantermos com a chama da presença na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, né? O Espírito Santo possa habitar em mim e em você diariamente, irmão, segundo o conselho do nosso apóstolo Paulo. E nas epístolas paulinas você vai ver sempre o poder de Deus operando, o milagre operando. Aqui no segundo subtópico, nas epístolas gerais ou universais, né? Essas epístolas são em número de 8. Os seus ensinos, aparentemente, sem cunho avivalista, demonstram condições para que haja a verdadeira vida cristã. Inclui os seguintes livros. Inclui, segundo alguns dizem, né, que Hebreus é do apóstolo Paulo, outros dizem que não é o apóstolo Paulo que escreveu. Então, no livro de Hebreus revela a supremacia de Cristo, né, em todos os aspectos, como a supremacia da nova aliança em relação ao Antigo Testamento, também alertando para o perigo da apostasia. O livro de Hebreus, quando você lê ele, você vê que o escritor de Hebreus ele vai claramente mostrar que tudo aquilo do Antigo Testamento era tipologia que apontava para Jesus, que era o cumprimento no Novo Testamento, né? Que Jesus é o fundamento de tudo, é a causa de tudo. E Jesus, irmão, é o ponto final da história, é o ponto final para o homem, para a humanidade, para as pessoas. Você vê no Evangelho de Tiago também, é uma carta que ressalta o valor da salvação e da fé, e acompanha-se das boas obras, né? Que sem as quais a fé é morta, né? Tiago, ele enfatiza aqui a respeito
da fé, a respeito da obra, né? Apóstolo Tiago. Primeiro e segundo Pedro, você vê aqui nessas epístolas gerais universais, apóstolo Pedro escreveu, são cartas que ressaltam o valor da fé e do sofrimento por Cristo, com esperança, amor e santidade, condições indispensáveis para o avivamento espiritual. Você vê também nessas epístolas gerais universais, né, que aqui você vai encontrar primeiro, segundo e terceiro João, onde o apóstolo João escreve que ensina o cristão a ter uma vida santa diante de Deus, com justiça e alegria, né? Nelas, o apóstolo do amor, que é o apóstolo João, enfatiza o maior dos mandamentos, que é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E declara que quem aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, né? Ou seja, sem amor não há salvação, sem amor não pode haver avivamento. As cartas de 1º, 2º e 3º João também alerta quanto aos falsos mestres. E por fim, a carta de Judas, né? 70 a 80 depois de Cristo, né? Cuja mensagem é a batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos. Lembrando que esse Judas aqui não é o Judas Iscariote que traiu a Cristo. Então você vê que nas epístolas paulinas tem várias manifestações, o avivamento de Deus, né? Nas epístolas gerais ou universais, né? Aqui, Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º e 2º, 3º João, Judas, você vê que é algo mais centrado à vida cristã, né? Mas, lógico, os temas também são temas que apontam para o avivamento, né? A Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ela aponta para o princípio de todas as coisas, né? Para o fundamento, para a pedra angular, que é Cristo. E Cristo é o quê? É a minha salvação, é o nosso grande libertador, né? É aquele que traz vida, né, para toda a humanidade que crê nele, em nome de Jesus. Você vê aqui o terceiro subtópico no livro de Apocalipse, né? O último livro da Bíblia, escrito em 90, 96 depois de Cristo, que tem uma mensagem singular sobre o fim dos tempos. Nele se vê a revelação do Cristo glorificado, a revelação das coisas passadas, a revelação das coisas em relação à igreja e em relação às nações. A grande mensagem do avivamento é o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, para a entrega dos galardões e as bordas do Cordeiro na união eterna entre Cristo e sua noiva. Então, irmãos, aqui no avivamento, aqui nessa terceira aula sobre o avivamento no Novo Testamento, você vai encontrar, irmão, o avivamento operando no todo o Novo Testamento. Ia faltar tempo aqui para mim para relatar para você passagens bíblicas, né? Onde Deus curou, onde Deus libertou, onde Deus salvou, onde Deus fez milagre, né? Ia faltar passagens bíblicas, ia faltar pontos bíblicos para você falar, para você relatar aqui, irmão, de tantas coisas que você vê. Então, o avivamento, irmão, ele está no todo o Novo Testamento, como assim também está no Antigo Testamento, né? Quando Deus opera sobre a vida do seu povo, sobre a vida de uma pessoa, sobre a vida de indivíduos, sobre uma aldeia, sobre uma nação, sobre um país, né? Ou sobre o mundo de todas as formas, né? Você vê o avivamento de Deus operando. Irmãos, e nós estamos nos últimos dias, né? Para concluir aqui essa lição, nós estamos nos últimos dias, né? Tempo do fim. Nesse tempo do fim, nós temos quem? O Espírito Santo no nosso meio. E o Espírito Santo tem operado, irmão. Ele tem agido, ele tem avivado, ele tem trazido transformação na vida de pessoas. O Espírito Santo tem transformado traficantes, ladrões, criminosos, pessoas imorais. O Espírito Santo tem salvado almas a cada dia, irmão. E isso é um avivamento, né? Isso é o poder de Deus operando. E que nós viemos orar, irmão, cada dia mais, para que Deus venha derramar uma chuva de avivamento espiritual sobre a sua igreja,
sobre as nações, né? Porque o avivamento, irmão, além dele trazer libertação, trazer cura, salvação, ele traz, irmão, uma injeção de ânimo para o povo de Deus, para a igreja, né? Para expandir o evangelho, o poder da palavra de Deus. Você vê esse grande avivamento que operou nos dias dos apóstolos, né? Que fez aquela igreja com 12 homens se expandir, irmão, para os 4 cantos do mundo, igual estamos hoje em dia. Nós lemos sobre o avivamento que aconteceu já na Europa, né? E, infelizmente, aqueles grandes avivamentos naqueles locais que aconteceu, hoje lá, irmão, tem certo local que não tem nem mais igreja. Um local que a população quase toda era cristã, hoje se encontra muito pouquíssimo cristão, a não chegar a nem 5% da população. É triste, irmão, né? É triste, mas isso é o sinal de quê? De apostasia, de falta de fé, né? Abandono da verdadeira fé, abandono de Deus, abandono da presença de Deus. Então, meu amado irmão e irmã, essa aqui foi a aula, a lição número 3, o avivamento no Novo Testamento, algo bem resumido, né? Porque se a gente fosse aprofundar bem aqui, eu vou ter que trazer as passagens bíblicas, né? Sobre os avivamentos que Deus operou. Igual eu já falei, na vida de Gadareno, na mulher do fluxo de sangue, e diversos outros milagres e milagres e milagres. Como João mesmo escreveu, ele diz que ele crê que se mesmo se pegasse todos os livros do mundo para relatar tudo que Jesus fez, irmão, isso ainda não bastaria. Faltaria livro, irmão. Porque nosso Jesus, irmão, ele operou ontem, opera hoje e opera amanhã e para todo sempre no meio da sua igreja. Amém? Que Deus abençoe você e até a próxima aula. Que a graça de Deus te abençoe, te guarde, te proteja. No nome de Jesus, meu amado irmão.